Eu era pobre e pecador. Eu não sou melhor do que ninguém, nenhum de nós. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas esse Jesus que foi enviado para morrer no nosso lugar, esse Jesus estendeu a sua mão para mim. Agora, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre um assunto que todo mundo foge. Todo mundo foge desse assunto. Ninguém quer falar desse assunto. Ninguém gosta de falar desse assunto. As pessoas têm medo de falar desse assunto. Só que tem uma coisa. Todos nós estamos envolvidos nesse assunto. Todos nós, seja rico, seja pobre, seja alto, baixo, gordo, magro, quem quer que seja, está envolvido nesse assunto. E o assunto é morte. A morte, ela é certa para todo ser humano. Eu sei quão difícil é falar sobre isso. Quão difícil é você meditar sobre a morte. Porque ninguém quer morrer. Ninguém. Quem quer morrer? Se você perguntar quem quer ganhar $1 milhão, eu acredito que todo mundo vai levantar a mão e dizer que quer. Agora, se perguntar quem quer morrer, aí fica difícil. Ninguém quer morrer. Só que saiba você, querendo ou não, todos nós iremos morrer um dia. E por que existe morte? A Bíblia diz lá em Ezequiel, no capítulo 18, a Bíblia diz que a alma que pecar, esta alma morrerá. A alma que pecar, esta alma morrerá. E aqui em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. A morte, ela é um salário pago por causa do pecado. É o pagamento por causa do pecado. E todo homem peca, todo homem já pecou. Todo homem é responsável pela sua morte. Ora, mas você pode pensar assim, mas não foi Adão quem pecou, que trouxe morte? Sim, foi Adão e Eva, pecaram, trouxe morte. Mas você também peca. E o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado. Então Adão, ele, sendo o primeiro homem criado do pó da terra, Deus criou o homem para ter vida eterna. Deus não criou o homem para morrer. O homem não foi criado para morrer. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Como que pode nós, humanos, termos a consciência da morte, mas chegarmos à conclusão de que o homem não foi feito para morrer? Deus não criou o homem para que ele viesse morrer, porque Deus é perfeito. Deus não criaria, não faria uma criação para perder a criação depois. Só que Deus, sendo Deus, Ele tem uma lei. Deus tem uma lei, e essa lei, a nossa lei, a lei de Deus hoje é a sua palavra, é a Bíblia. Mas a lei de Deus para Adão, a palavra de Deus para Adão, a palavra de Deus para Adão e para Eva, não era a Bíblia do jeito que nós temos hoje.
mas era apenas uma frase. A palavra de Deus se resumia a uma frase. Qual que era a palavra de Deus para Adão e para Eva? Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Esta era a palavra de Deus para aquele dia. Então bastava Adão e Eva crer na palavra, porque quem crê obedece, que eles nunca morreriam, eles teriam vida eterna. Mas a serpente, que é Satanás, enganou Eva usando a própria palavra de Deus. Só que ela alterou, ela distorceu, ela colocou uma palavra não ali no meio. E ela disse para Eva, a serpente: se comeres desta árvore, não morrerás. Ela adulterou. E Eva, ao invés de ouvir a voz de Deus, que era a palavra para aqueles dias, Eva resolveu ouvir a voz da dúvida, a voz do engano religioso, porque a serpente e a sua descendência era religiosa. E Eva deu ouvido à religião chamada serpente, ou deu ouvido à palavra distorcida e atraiu morte para a humanidade. O homem atraiu a morte para si, e Deus, sendo um Deus justo, ele tinha que cumprir com a sua palavra. Então Deus permitiu que o homem fosse para o abismo, para a morte. E o homem se separou de Deus. O homem, ele se separou de Deus. Deus os expulsou do jardim do Éden, do paraíso. E o homem então passou a morrer, morte. Mas você acha, como eu disse no princípio, que Deus perde a sua criação? Deus perde os seus filhos? Jamais. Mas Deus, como Adão tinha acesso à árvore da vida, por isso que ele vivia eternamente, para que o homem não pudesse ter vida eterna, Deus teve que colocar 2 querubins no caminho da árvore da vida e uma espada inflamada, para que o homem não pudesse ter acesso à árvore da vida e tivesse vida eterna. Mas olha que interessante, Deus não queria perder os seus filhos. Deus queria que o homem tivesse acesso à vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Ele enviou Jesus para morrer no seu, no meu lugar. Mas quem era Jesus, irmão Bertolino? Jesus era a própria árvore da vida que estava lá no paraíso. Interessante que Deus teve que colocar os querubins no caminho da árvore da vida. E Jesus disse: eu sou o caminho. Então o caminho para chegar na vida eterna é só através de Jesus. E Jesus disse: eu sou a verdade. Ele também disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mostrando que Ele é a árvore da vida. Então o homem que busca viver eternamente, ter vida eterna, ele só consegue ter vida eterna através de Jesus. Jesus é o único e suficiente Salvador. Então entre por este caminho que leva à vida eterna. Embora você pecou e a alma que pecar, ela morrerá, mas Jesus morreu no seu lugar. Então basta você aceitar o perdão como perdão, receber Jesus Cristo como seu Salvador, para que você venha ter vida eterna. E só tem vida eterna aquilo que nunca teve princípio. E o único que não teve princípio é Deus. Aleluia. Ele é o único. Então como nós temos vida eterna? Nós temos vida eterna quando nós estamos em Deus e Deus está em nós através do Espírito Santo.
Se você faz parte de Deus e Ele faz parte de você, porque Jesus disse: se eu estiver em vós e vós estiverdes em mim, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito tudo, inclusive a vida eterna. Se Deus está em você, se Jesus está em você e você está em Jesus, você tem vida eterna. O seu corpo carnal vai à sepultura, porque carne e sangue não é do reino dos céus, mas a sua alma, ela vai direto para Deus. Quer ter vida eterna? Crê em Jesus Cristo. Quer professar que você é um salvo? Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo habitando em você. Que Deus vos abençoe. Amém.